A questão 16. Y igual a 2 sobre x menos 2. A gente já deu para identificar aqui, né? Já conseguimos identificar que a nossa função originária vai ser y igual a 1 sobre x. Correto? Porque já é o gráfico da função recíproca. E o que está acontecendo com ele? Primeiramente, a gente vai ter que esse fator aqui, ó, que nós vamos analisar inicialmente, ele é a mesma coisa que y igual a 2 que multiplica 1 sobre x. Ou seja, tem um 2 multiplicando a nossa função. Se tem um 2 multiplicando a nossa função, a gente vai estabelecer que ele expande o gráfico vertical, o fator 2. Então, nós vamos ter inicialmente aqui uma expansão vertical de fator 2. Interessante os pontos demarcados é que o ponto que a gente teria aqui seria 1 e 1 de x. Mas a gente está expandindo o gráfico, um fator 2, e vai passar a ter 1 de x e 2 de y. Então, fica algo assim. Aqui é 1 de x por 2 de y. Ok? Tanto para positivo quanto para negativo. Feito isso, né, o que a gente vai poder definir aqui agora? Que ele também sofre uma modificação no sentido unidades para cima ou para baixo. Por quê? Nós temos agora um menos 2 aqui, acompanhando. Quando a gente tem um menos 2 acompanhando a nossa função, desloca-se 2 unidades para baixo. Então, o nosso zero, o marco zero aqui, é a simetria entre os dois, as duas assíntotas, né? Se a gente está descendo 2 unidades para baixo, nosso novo meridiano das assíntotas vai ser o ponto de menos 2. Então, vai ficar algo aproximadamente assim. Ok? E esse aí é o gráfico para a função y igual a 2x menos 2. Ok? Próximo. O que nós temos aqui na questão 17? Eu tenho que y é igual a meio de 1 menos cosseno de x. Então, vamos analisar quem é a nossa função. A função, ela está clara e evidente que é y, que é igual a cosseno de x. Que é esse gráfico de azul que a gente está visualizando aqui. Beleza? E de cara, eu já tenho um menos aqui da minha função. Se eu tenho um menos na minha função, eu vou ter isso aqui. Essa regra aqui reflete o gráfico em torno do eixo x. Então, eu vou pegar o eixo x e vou fazer uma reflexão do gráfico em torno dele. Beleza. Está refletido em torno de x. Então, a gente já conseguiu, né, inicialmente já fizemos o primeiro passo, que foi pegar o y igual a menos cosseno de x, até então. Só que aí eu tenho depois uma outra situação, tenho 1, que está do lado externo da minha base da função. Esse 1 positivo diz para mim que eu tenho que deslocar o meu gráfico uma unidade para cima. Então, se aqui eu estava no menos 1, que é o ponto que a gente vai pegar como referência, eu vou subir uma unidade para cima, eu estarei, logicamente, aqui. Vou subir mais um pouquinho, só para mostrar que a gente também tem que tocar o ponto 2 lá. Ok. Então, eu subi uma unidade para cima, respeitando essa situação. Então, agora, eu já tenho um gráfico que diz para mim que é 1 menos cosseno de x. Só que ainda assim ele tem uma outra ideia, né, uma outra regra para ser executada, que diz que minha função inteira eu tenho que fazer a multiplicação dela por 1 sobre 2, que é esse fator aqui. E ele diz para mim que eu tenho que contrair o gráfico vertical um fator c. Esse fator c é 2. Então, o que vai acontecer com o meu gráfico? Eu tenho que fazer uma contração do gráfico. E o fator 2 de contração, ele justamente vai deixar meu gráfico dessa forma. Por quê? O ponto que a gente pegou de referência aqui seria o pico aqui em 2. Se eu estou contraindo o gráfico o fator 2, seria pegar minha função e dividir ela por 2,
O ponto onde eu tinha 2 agora, 2 dividido por 2 é 1. Então, este ponto agora é 1. E logo, a terceira etapa define para mim o gráfico como y sendo meio de 1 menos cosseno de x. Perfeito? Ok? Bacana. Então, vamos para o próximo. Y igual a 1 menos 2 vezes raiz de x mais 3. Esse aqui é o gráfico da raiz de x. Beleza? Então, analisando de dentro para fora. Eu tenho 2 vezes a raiz de x mais 3. Lógico que essa ideia que a gente está tendo aqui é o que satisfaz a nossa regra daqui, ó, f de x mais c, onde c vale 3. Se c vale 3, eu vou deslocar 3 unidades para a esquerda. Então, 1, 2, 3 unidades para a esquerda. Ok? Então, aqui é o nosso ponto menos 3. Feito isso, eu vou analisar agora a parte de fora. Eu tenho um 2, correto? Esse 2 está multiplicando a minha função original. Então, ele expande o gráfico vertical um fator c. Eu vou expandir o gráfico. Se a gente tem uma demarcação aqui, um fator 2 é o dobro do que a gente vai conseguir encontrar. Aqui estava no 2, foi para o 4. Ok? Segundo fator. E eu tenho um menos do lado de fora, que significa essa regra. Y igual a menos f de x, reflete o gráfico em torno de x. Então, vou refletir o gráfico em torno de x, mantendo os mesmos parâmetros anteriores, certo? Só fiz uma reflexão em torno de x. E por último, eu tenho um positivo do lado totalmente de fora da minha função, que denota o seguinte: desloca-se uma unidade para cima. Então, eu vou deslocá-lo uma unidade para cima, que é onde coincide com o ponto 1 do eixo y. E esse aqui é o gráfico da função y igual a 1 menos 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de x mais 3. Ok? Vamos para o próximo.